Bom dia, pessoal, meus seguidores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui fazendo mais um vídeo, lembrando para as pessoas que estão caindo nesse momento, entrou aí por acaso, estava dando uma passeada e me viu aí, só para dizer a vocês, eu sou a Dirce, eu cuido da minha mãe com Alzheimer desde 2006. Eu e a minha irmã cuidamos, que nós dividimos. A minha irmã fica 2 meses, eu fico 2 meses. Os meus seguidores já sabem, né? Mas eu sempre falo assim nos vídeos, porque sempre tem gente nova, né? Entrando aí. Então, se vocês derem aí uma passeada, eu tenho muitos vídeos. Eu tenho vídeos de quando ela andava, de quando ela falava, como que era, né, nessa época, quando ela andava, quando ela falava. E tenho vídeos de receita, como que quando ela parou de comer, ela parou de usar prótese. Então eu tenho vídeos aí mostrando como que foi o procedimento, né, o andamento de quando ela parou de usar prótese, que não podia mastigar mais, quando já foi parando de andar e não podíamos mais passear na rua, mas ainda tem vídeos a gente andando, indo passear. Então tem bastante vídeos por aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ver como é que foi essa jornada até chegar até aqui, né? Então é isso, pessoal, né? Eu sou a Dirce, minha mãe é a Dona Luzia, portadora de Alzheimer. E para as minhas seguidoras, eu tenho algumas perguntas aqui para responder. Que fizeram pergunta, eu vou responder para vocês, tá? O seguinte, a Ângela é minha seguidora já, tá sempre aí perguntando, respondendo, mandando beijo para Dona Luzia. A Ângela Duarte... como eu postei um vídeo a minha mãe ouvindo música, eu ponho músicas para minha mãe, músicas de raízes, né, música sertaneja, que minha mãe ouvia muito e gostava muito, e minha mãe tá na fase dos gritos, né, e eu tenho já alguns vídeos com a minha mãe, que as pessoas viram que ela grita, porque como ela não fala, é a maneira dela se manifestar, né, tô aqui, né, ela fica fazendo uns gritinhos, né? E aí eu fiz o vídeo falando que minha mãe começou a ouvir música. Então eu sei disso faz muitos anos, que a música faz bem para eles. Só que como eu só tenho o meu computador para ouvir música e para tudo, e ele tem um som muito baixinho. E também na outra casa que eu morava, pessoal, eu tô só 3 meses nessa casa aqui, tá? Eu morava num quarto e cozinha e morava mais 2 pessoas no mesmo quintal. Então, como minha mãe já gritava, tal, né, eu nem tinha como fazer. E o som do computador é bem baixinho, então era mais baixo que os gritos da minha mãe. Então eu não adiantava pôr música para ela, porque ela não ia ouvir, porque ela gritava mais alto que o som do meu computador. E minha filha já tinha me dado essa caixinha aqui, ó, já tem uns 2 anos que eu tenho essa caixinha, mas eu não conseguia usar. E ela vinha na minha casa, ela me ensinava, ela colocava, a caixinha funcionava. Quando ela ia embora, eu não conseguia fazer funcionar. E agora, de uns tempos pra cá, depois que eu tô nessa casa, talvez com mais paciência, tudo, eu consegui fazer essa danadinha funcionar. Assim, eu não ponho um sonzão, mas eu ponho um som que dá pra ela ouvir. E conforme ela vai ouvindo, ela vai se acalmando e está parando de gritar. Então ela fica sentadinha aqui, tem a parede aqui, ela encosta a cabecinha, bota a mãozinha assim, tem vídeo aí com ela assim. E ela até para de gritar. Então a Ângela observou, né, no vídeo e falou e comentou lá, nossa, né, que bom, ela está gritando menos, né? Às vezes ela até para, até é estranho, sabe, gente? Eu escuto minha mãe para de gritar. Nossa, tá uma beleza. E eu coloco as músicas mesmo raízes, sabe? Aquelas bem sertanejas, bem lá do tempo que eu não era nem nascida ainda. E as músicas que eu conheço, porque minha mãe ouvia muito, né? Minha mãe levantava assistindo
É Zé Bétio. Zé Bétio. Não sei aí se alguém conhece o Zé Bétio, deve conhecer, né? Porque era um programa bem famoso e que o pessoal na faixa etária da idade da minha mãe gostava muito, né? E a gente era obrigada a ouvir, né? E então é isso, né? Respondendo para a Ângela, é verdade, Ângela, ela melhorou bastante, não grita tanto, fica bem calminha. Tá muito bom agora, que quando ela já tirou ela da cama, ela está deitada ainda, tá, pessoal? Tô fazendo esse vídeo, depois já vou tirar ela da cama, vou cuidar dela. E assim que eu tiro ela da cama, que eu vou tirar ela da cama, eu já ligo aqui, já deixo a musiquinha, então ela já vem ouvindo e vai se acalmando, né? Aí, deixa eu ver aqui, a Cleonice Silva, da minha mãe. Ah tá, a Cleonice Silva comentou no vídeo que eu postei ontem sobre as manchas, os coágulos de sangue, né? Forma um coágulo bem cheinho de sangue e rasga, depois ele vai enchendo, né? Forma uma rodelona assim de sangue na pele e depois rasga, né? E eu particularmente aqui, quando minha mãe, às vezes é no braço, às vezes enche o braço rasga, às vezes deita bem, quando eu levanto de manhã, às vezes até suja a cama, tudo, porque ela rasga durante a noite, né? Então aí eu arrumo a pele, porque dá para arrumar, sempre rasga de uma forma, pelo menos na minha mãe, que eu consigo arrumar a pele. Eu pego uma gaze com água oxigenada e limpo e arrumo a pele, coloco um band-aid e a pele gruda e 5, 6 dias minha mãe tem uma boa cicatrização, então fica legal, né? Cicatriz e pronto, né? Então a Cleonice fala que o da mãe dela rasga sempre nos braços. A minha mãe, Cleonice, a minha mãe tá sempre com aliás, minha mãe está com os braços todos cheios de cicatriz, todos, os dois, porque é incrível, rasgar muito também, só que agora deu uma parada no braço e começou nas pernas. Então foi que eu descobri lá, né? Quem quiser saber, olha lá o vídeo que eu fiz ontem mostrando o novo jeito que eu tô fazendo agora para a pele não rasgar mais, né? Então o vídeo de ontem, né? Nem lembro como é que eu pus o título, né? Coágulos de sangue. Se alguém quiser saber como que eu tô agora tratando os coágulos de sangue, tá? É o título do vídeo de ontem. Então, Cleonice, minha mãe também, ela rasga os braços e as pernas. Tem temporada que é nos braços, tem temporada que é só na perna, tem temporada que rasga os braços e as pernas. Mas agora eu descobri esse método aí, né, de passar o plástico. Olhem lá no vídeo, que vocês vão ver. Eu achei fantástico, então não deixo rasgar mais. Se eu perceber, porque às vezes não percebe, porque já teve vezes assim, de eu deitar ela à noite, tá tudo bonitinho. Quando é de manhã, principalmente o braço, não sei se é porque raspa na cama, então rasga à noite dormindo. Ai, a Ângela Duarte... Nunca nas pernas. Tá, a Ângela Duarte também comentou, né, que o pai dela só rasga, Ângela Duarte, só rasga nos braços e nas pernas. Tá, a Ângela Duarte também falou que não sei se é a mãe ou se é o pai dela que é doente, acho que é a mãe, também só rasga os braços. Às vezes acontece, né? Minha mãe aqui é temporada assim, que é os braços, outras só as pernas, às vezes é os dois juntos. E a Maria, como acontece isso? Então, gente, às vezes também, né, a G Costa me perguntou, por que acontece isso, né? Por que acontece esse coágulo na pele do idoso? Eu fiz uma pesquisa no YouTube, então existe muito tipo de manchas, né? Quer dizer, a gente aparece manchas, né? Nós, né? E ele lá diz que às vezes é falta de colágeno, é falta de vitamina A, vitamina C, né? Quando sai aquelas manchas roxas,
As manchas roxas que saem na gente mais jovem, precisa tomar muito cuidado, né? Um médico lá falando sobre as manchas roxas, tá? Precisa ter muito cuidado com as manchas roxas, que às vezes você pode ter batido só e não ter percebido, depois acha que a mancha apareceu, mas quando é que aparece, você tomar muito cuidado, que também pode ser problema de coração, ansiedade, um monte de coisa, né? Agora, esse coágulo de sangue que aparece nos idosos é mesmo por causa que a pele deles, pelo menos aí quem tem, vê, né? A nossa pele, ela é proteção do nosso corpo, né? E a pele do idoso, que nem da minha mãe, eu já percebi, é tão fininha que a gente costuma falar que é pele de papelão, né? De papel, uma pele de papel, porque é tão fina que até a água rasga, né? Então essa pele não tem mais muita proteção. Então às vezes rompe um vasinho, né? Porque a pele não protege mais. E aí esse vasinho forma o coágulo de sangue. Tá, Costa? Aí respondendo a sua pergunta, G Costa, então acontece isso. E às vezes a pele rasga porque ela é tão fininha, né? Aí rompe esse vasinho, forma aquele coágulo de sangue e ela incha, né? E aí a pele rasga facilmente, tá? E não tem o que se fazer, isso aí faz parte mesmo, né? E vai acontecendo, viu? Teve época da minha mãe ficar parecendo com o braço uma peneira, era daqui de baixo até aqui em cima cheio de band-aid, rasgava aqui, aí não tinha sarado aqui, rasgava aqui, e eu não me assusto mais com isso, porque é assim mesmo. Nós temos um monte de fases no Alzheimer, né? E essa é mais uma delas, né? Nem todo mundo acontece isso, nem com todos os idosos. Mas como eu já lá atrás, antes da minha mãe ficar assim, com a pele bem debilitada, eu conheci outras pessoas que cuidavam de idoso e que acontecia isso. Então, agora que aconteceu com a minha mãe, eu não me assustei muito, porque eu já conhecia de outras pessoas que isso acontecia. Então, não me assustei muito com essa fase, viu, gente? Porque eu até ajudei uma amiga minha amiga querida, eu gosto muito dela, tenho orgulho de ter ela como minha amiga, porque ela cuidou da mãe dela com Alzheimer também. A minha mãe já estava no comecinho do Alzheimer e a mãe dela já estava nessa fase que a minha mãe está hoje, né? Então a mãe dela se rasgava toda, assim, sabe? E teve um dia que ela me chamou assustadíssima, que a mãe dela amanheceu com os 2 braços todo rasgado, tudo. Eu falei, ai amiga, vamos cuidar, né? Aí fizemos cura, limpamos, fizemos curativo, e ela foi cuidando com band-aid só, viu, gente? E assim também, aqui em casa é assim, eu coloco o band-aid e como eu tenho comprado band-aid bom, viu, gente? Não compra dos baratinhos, não. Porque aí você pode dar banho e não tira aquele band-aid, dependendo, assim, quando minha mãe tá toda rasgada, cheia de band-aid, eu não passo óleo no braço, porque senão o band-aid não para, e não esfrego, não passo sabonete, nada. O banho dela, o braço só deixo cair água, depois seca bem, deixo aquele band-aid e troco um dia sim, um dia não, ou cada 2 dias, porque senão também a pele não gruda, tá? Não pode ficar molhando, ficar esfregando, ficar mexendo muito, senão a pele não gruda. E eu nunca tive problema com a pelinha da minha mãe grudar, sempre grudou muito bem, tá? Então é isso. Aí tem uma pergunta muito interessante, que eu achei muito interessante de eu falar para vocês. Deixa eu ver o nome dela aqui, eu escrevi no caderno, mas não escrevi direito. Deixa eu ver aqui no coisa. Cadê ela, meu Deus? É Maria... Será que é Maria? Eu escrevo tudo assim. Deixa eu ver o nome dela, só um minuto, pessoal. Eu escrevi no caderno justamente para isso, para mim não... a Cleonice também, Cleonice Silva, será que eu falei? Ótima dica, minha mãe só sai nos braços. Tá, Cleonice Silva também comentou sobre olha, um monte de gente tá com problema de coágulo na pele. A Cleonice também comentou, disse que a mãe dela também sai muito nos braços, né?
e ela vai usar essa dica que eu dei para não chegar no ponto de rasgar, né? A gente já cura antes de rasgar, viu, pessoal? É muito bom essa dica que eu dei ontem, pelo menos funcionou muito bom para minha mãe, porque o coágulo não deixa, ele seca o sangue ali. É Maria mesmo. Passa o filme assim, pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo, estão vendo falar de coágulo na pele, procura lá o vídeo que eu falo sobre coágulo na pele, né? Aí tô explicando, fiz o vídeo mostrando tudo como é que eu faço lá. Tem muita gente com esse problema aí. Tá, é a Maria Mal Gomes, acho que é isso, né? Mal Gomes. Maria, você me perguntou como que eu faço para ir no supermercado, farmácia, enfim, né? Quando eu estou com a minha mãe, porque ela já sabe que eu fico 2 meses sem minha mãe. Então ela pergunta, como você vai ao supermercado ou farmácia quando sua mãe está com você? Muito boa pergunta essa, porque assim as pessoas, nossa, como que ela faz? Porque todo mundo que assiste meus vídeos, que me acompanham, sabe que só vivo eu e minha mãe e a Mel aqui. Então, eu tenho uma casa própria, eu morava lá na Praia Grande, e minha mãe, eu comecei a cuidar da minha mãe, eu estava lá, quando a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, minha mãe andava, né? Então, bem, lá no comecinho tudo, minha mãe ia comigo para todo quanto é canto, ia no mercado, na farmácia, no banco, pagar as contas. E depois que eu vim morar para cá, perto da minha irmã, que eu morei 4 anos na outra casinha lá, que era um quarto e cozinha, e lá morava 2 pessoas no quintal, né? E desde lá eu tenho uma rotina com a minha mãe, né? Minha mãe, como hoje já tá numa fase que não se mexe mais, do jeito que eu deito ela, ela fica. Se eu sentar ela aqui, só levanta se eu levantar, porque ela não consegue se levantar mais. E não pode mais sair comigo, né? Então, desde lá já da outra casa, eu procurava ir no mercado, se precisasse ir na farmácia, que é muito difícil, né? Mas assim, tudo que eu precisasse fazer era que nem agora, ela tá dormindo. Aí a hora que eu levanto ela, que dá banho, que cuida, tudo, aí ela fica aqui até umas 11 horas, 11h30, daí eu coloco ela para dormir de novo. Aí ela toma um remedinho, né, que é indicado pelo médico, que ela faz um soninho de 1 hora, até 2 horas, às vezes até 3 horas ela dorme. E é nesse horário que eu vou no mercado, na farmácia, qualquer coisa que precisa. É muito difícil, muito raro, mas eu às vezes preciso. E lá na outra casa, como tinha 2 pessoas que moravam no quintal, inclusive tinha uma senhora de 90 anos, ela morava de porta assim comigo, mas 90 anos, parecia que tinha 60, né? Muito ativa, fazia tudo, se cuidava sozinha, tudo. E eu falava para ela, dona Jura, estou indo no mercado, a senhora, né? Mas só assim para dizer, porque ela não ia fazer nada, minha mãe estava dormindo. Então era assim que eu fazia lá. Agora que eu moro numa casa sozinha, e pessoal, é assim, quando eu vou pegar minha mãe, eu já vou no mercado e compro as coisas pesadas. Eu compro 5 caixas de leite, a minha mãe toma no café da manhã, vou pegar para mostrar para vocês. Eu acho que eu já mostrei, né? Mas a minha mãe toma café da manhã com isso tudo aqui, todo dia, né? Então eu compro de vários sabores. Eu já compro logo 8 latas dessa, né? Então você vê, eu compro 5 caixas de leite, caixa mesmo, né? Caixa fechada. Compro 8 latas dessas que vai 4 latas por mês, eu fico com ela 2 meses, então dá para os 2 meses, né? E arroz e feijão é muito pouco, gente. Eu vivo de regime, eu não como feijão, não como arroz, mas eu faço arroz e feijão para minha mãe. Faço carne, mas você vê, arroz, feijão, carne, dá para se comprar e pôr no freezer. Então eu compro frango, compro carne vermelha, eu não compro porque minha mãe não pode por causa da junta. A carne vermelha inflama a junta dela. Então aqui na minha casa não entra carne vermelha.
Então eu compro frango, peixe, ovos, né? E verduras. Meus legumes é quase tudo congelado, mandioquinha, cenoura, até fruta. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha, além das frutas in naturas, eu tenho abacate congelado, banana congelada, mamão, mandioca, amora, olha gente, amora. E mais? Olha, mandioquinha, couve congelada, tem uns 4 pacotinhos, eu congelo, porque a couve estraga, né, gente? Ai, couve. Limão, olha, eu faço gelinho de limão, tá? Esse aqui é limão, eu ponho nos cubinhos, faço cubinho de gelo de limão, porque o limão também, se comprar muito, ele estraga. Então, pessoal, vou ir guardando aqui, vou falando com vocês, que não pode descongelar. Então, Maria, eu faço isso, sabe? Olha, eu compro tudo de bastante para não ficar indo. Meu Deus. Peraí, deixa eu só botar isso tudo lá, gente, porque não pode descongelar, né? Então, Maria, respondendo a sua pergunta, você viu? Além assim de eu ter os produtos in natura, eu tenho bastante coisa congelada, exatamente para mim não precisar ficar saindo agora. Porque como é que eu moro sozinho, não tem ninguém para olhar minha mãe. Mas eu sempre procuro morar lá na outra casa também. Eu tô morando no mesmo bairro, eu só mudei de casa, tô morando no mesmo bairro. E aqui nesta rua eu tem mercadinho, tem padaria, tem a padaria, o mercadinho, tem açougue, tem quitanda. Então aqui nesta rua tem de tudo, no mesmo quarteirão, eu passo 3, 4 ruas assim. Se eu precisar de uma fruta, de uma verdura assim, eu posso ir nesse período que a minha mãe tá deitada, né? Porque não tem perigo. Depois que ela tá cuidada e tomo um remédio, eu deito ela, eu posso ir, entendeu? E a farmácia também, se eu precisar alguma emergência, algum remédio que, né, só se for emergência, a farmácia é muito difícil, né? Aqui em casa, graças a Deus, nem eu e nem minha mãe precisa muito de remédios. Eu não tomo remédio nenhum, a minha mãe só toma um remédio dela indicado pelo médico. E assim, eu não deixo faltar band-aid também, eu já compro de caixas, eu tenho caixas de band-aid. Eu compro aquela caixinha que vem 40 e compro sempre 2, já fica aqui, porque se precisar, é a única coisa que eu preciso muito para minha mãe, fora os alimentos e tudo isso que eu já mostrei para vocês, é band-aid. Não pode ficar sem band-aid, porque que nem eu falei, a pele tá rasgando aí, quando você pensa que não, já tá rasgando a pele. Então, respondido isso, gente, assim, eu não... os 2 meses que eu tô com a minha mãe, 2 meses de ficar dentro de casa, tá? E só saio mesmo assim aqui para ir aqui mesmo na rua. E como eu disse, quando eu vim da Praia Grande, com a minha mãe há 4 anos atrás morar aqui, perto da minha irmã, eu até procurei morar na rua dela, porque também, né, se precisasse alguma coisa, tudo, a gente tava perto, né?
E agora que eu precisei mudar, porque aquela casa tinha escada e minha mãe parou de andar, aí eu achei essa casa aqui no mesmo bairro, em uma rua que tem os mercados. Tem mercado, tem padaria, tem até, como é que se diz? Um depósito de construção. E quando eu mudei para cá foi uma beleza, comprei todo o material de tinta, tudo que eu precisava do lado da minha casa, é meu vizinho, o depósito, o mercadinho é um pouquinho mais, umas 3, 4 casas, a padaria também fica de frente com o mercado, então é assim, não tenho dificuldade se eu precisar alguma coisa, mas como você viu que eu já te mostrei, a gente tem que se organizar, né? A gente que tem doente em casa tem que se organizar, não vai poder ficar indo toda hora no mercado, nem na feira, nem nada. Então eu congelo fruta, eu congelo tudo que dá para congelar. Quando eu vou no mercado, eu já compro tudo de bastante, sabe? Aí eu compro assim em vez de vou congelando, uso também in natura enquanto que dá. Tudo que dá para congelar, eu congelo. Eu não fico saindo quando eu estou com a minha mãe. E médico, eu e a minha irmã, a gente faz assim, a gente tenta marcar, se a gente precisa, eu também não preciso de médico, viu, gente? Mas se precisa marcar alguma coisa, a gente procura marcar, pede lá no posto de saúde, né? Porque a gente não tem convênio, de marcar nos meses que a gente tá sem minha mãe. Mas se também não dá, porque já aconteceu muito da minha irmã precisar ir no médico, de eu precisar marcar, né, algum exame assim, a gente se ajuda. Por isso que eu vim morar perto da minha irmã. Porque assim, se não dá, né, porque posto de saúde não é que nem particular, que você escolhe dia e hora, é o dia que eles têm e a hora que eles têm, né? Já aconteceu aí, como a gente mora perto, se é dia da minha irmã e a minha irmã tá com ela, eu vou lá e fico na casa da minha irmã até que ela vai no médico e vice-versa, né? Então a gente se ajuda bastante. Eu e a minha irmã não brigamos, não temos problema para cuidar da minha mãe, tá? A gente se ajuda bastante. E aí vai, porque então eu me mudei porque eu não tenho marido, meus filhos são todos casados, então era mais fácil eu me mudar do que minha irmã, né? Porque minha irmã tem marido, né? E tal, então eu preferia eu vir, né? Tava difícil para mim morar lá sozinha, longe da minha irmã, né? Porque só eu e ela, e lá na Praia Grande eu era sozinha, então ficava mais difícil para tudo, né? Então aqui ficou tudo muito mais fácil. Eu moro perto, a gente mora perto, a gente se ajuda e pronto. Então eu acho que eu respondi as perguntas desses dias. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, perguntem, se eu, né, vou responder. E deixa aí os seus comentários e o que vocês estão passando, o que vocês estão fazendo, porque assim os meus seguidores vão ler também, né, o depoimento de vocês, se eles estão com alguma dificuldade também vão aprender com vocês, né? Gente, então é assim que eu faço, tá? Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Eu ainda tenho 2 meses para descansar, minha irmã também tem 2 meses para descansar, cuidar da vida dela, do marido dela mais sossegada, porque a minha irmã também, pessoal, quando a minha irmã ela mora no sobrado, como minha mãe parou de andar, não pode subir escada, acho que já tem uns 3 anos que a minha irmã dorme na sala, né? Porque ela tem 2 quartos e banheiro em cima, embaixo sala, cozinha e banheiro, né? Então ela desceu as 2 camas de solteiros para a sala, tirou o sofá e quando minha mãe fica lá com ela dorme na sala, né? Meu cunhado dorme lá sozinho. Faz parte, a gente tem que se adaptar à vida do doente, né? Não o doente a nossa. Então, se cada um fizer a sua parte, outra coisa, quando você começa a aceitar a doença, tudo fica mais fácil, que nem minha irmã. Se ela fosse ficar se lamentando, ia ser muito mais difícil para ela. Então ela desceu as camas. Meu cunhado é super gente fina também, super compreensivo, né? Então a minha irmã dorme os 2 meses lá embaixo na sala e ele dorme lá sozinho. Né? Mas também, né, já somos pessoas bem adultas, né? Que nem eles têm 60 anos de casado, ele já tá com 70 e poucos anos, minha irmã aí vai fazer 70, né? Então somos todos adultos, todos compreensivos, e quando a gente aceita a nossa situação de vida, né, que foi
dada para nós, fica mais leve, né, gente? Então, só para vocês saberem, né, que não é fácil para ninguém, né? Nem para mim, nem para minha irmã, nem para vocês, né? Cada um aí com a sua dificuldade, com a sua. Só que nós todas vivemos a mesma dor, né, gente? É a mesma dor de ver nossos amadinhos doentes, sofrendo, e a gente não pode fazer nada a não ser cuidar bem, dar amor, deixar eles limpos, alimentados, confortável e seguir a vida, né, gente? Então foi isso que a minha irmã fez também. Ela fez da forma que seria melhor para minha mãe e não para ela, né? Então